Agora eu quero falar de uma outra situação também que vai mexer com esse rito eleitoral e que também pode, digamos, trazer consequência para o andamento de projetos importantes no Congresso Nacional, que é o projeto de anistia, que deve ser discutido amanhã na reunião de líderes no Congresso. Vamos então com a nossa Vitória Bel, que sempre tem bastidores e conversou com o pessoal lá em Brasília para trazer um pouquinho de como que está o sentimento e o termômetro em relação a essa proposta, principalmente depois das últimas semanas de julgamento envolvendo Jair Bolsonaro e seus aliados. Conta aí pra gente, Vitória, bem-vinda. Olá, Evandro, olá a todos que nos acompanham. Pois é, essa proposta que deve voltar ao debate na reunião de líderes amanhã, reunião de líderes que acontece toda terça-feira praticamente na Câmara dos Deputados, entre o presidente da Casa e líderes dos partidos aqui da Câmara. Esse tema vai ser novamente apresentado pela liderança do PL, lembrando que o pedido inicial do partido de Jair Bolsonaro é para um texto de anistia mais ampla, incluindo também o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse perdão, podendo livrar ele, inclusive, da inelegibilidade e possibilitando com que ele disputasse as eleições de 2026. No entanto, a gente também já vem acompanhando alguns integrantes do PL, incluindo o presidente Valdemar da Costa Neto, começando a aceitar uma negociação em torno desse texto da anistia. E a gente lembra que líderes de centro próximos ao Hugo Mota e o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendem uma anistia mais restrita, o que eles chamam até de anistia light, que seria, na verdade, a redução de penas desses presos e condenados por tentativa de golpe. Essa redução de penas poderia aí arrefecer, acalmar os ânimos, de acordo com aliados de Hugo Mota, ao mesmo tempo que não seria um enfrentamento tão direto ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, inclusive, mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, se reuniu com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. De acordo com aliados de Mota, esse pode ter sido, sim, um dos temas que foram discutidos entre Hugo Mota e o presidente Lula, mas a gente lembra que a prioridade do governo nesse momento é o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eu também já trago mais bastidores sobre esse assunto aqui no 3 em 1. Mas sobre a anistia, essa proposta de redução de penas é a que deve ser mais debatida na reunião de amanhã, porque os líderes de centro devem colocar na mesa de discussão o seguinte: a gente apoia a urgência desde que esse projeto seja mais ameno. E durante a semana passada, no julgamento do ex-presidente, o próprio ministro Alexandre de Moraes, relator desse caso no STF, pontuou que a anistia ou até um indulto presidencial não pode ser válido para crimes contra a democracia, mostrando já como que deve ser a posição do STF em relação a esse projeto, caso seja aprovado ou avance aqui no Congresso. Vamos ouvir um trecho. Eu afasto o perdão judicial porque, por óbvio, assim como não cabe indulto, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, assim como não cabe anistia, porque são espécies do mesmo gênero, clemência constitucional, não cabe também não cabe também perdão judicial, então não cabe indulto pelo presidente, não cabe anistia pelo Congresso Nacional, também não cabe perdão judicial pelo Poder Judiciário em crimes contra a democracia, crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito, crimes que atentem contra as cláusulas pétreas da Constituição, como o Supremo Tribunal Federal também já decidiu. Tá aí a fala de Alexandre de Moraes, e o que os aliados de Hugo Mota afirmam é que se a redução de penas avançasse, não seria mais caracterizado como uma anistia, porque não seria um perdão completo, mas sim só um arrefecimento, uma melhora das penas desses condenados e presos por tentativa de golpe. A gente segue acompanhando esse assunto, principalmente porque esse teria que ser um texto construído em conjunto com os ministros do STF. Evandro.
Obrigado pelas informações, viu, Vitória Bel? Um abraço para você e daqui a pouco a gente conversa mais. Vamos falar um pouquinho agora do projeto de anistia que a Vitória Bel acabou de trazer para a gente, uma negociação acontecendo ali, e a gente sabe que é um projeto que divide bastante as opiniões, exatamente porque a oposição tenta passar algo que traga algum tipo de benefício também para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas como vocês viram na fala do ministro Alexandre de Moraes, se isso passasse pelo Congresso Nacional, de qualquer forma bateria lá no Supremo Tribunal Federal, o que provavelmente seria derrubado pelos ministros. Exatamente porque, pessoal, a Constituição, ela não tem nenhuma regra expressa que proíba o indulto ou a anistia em casos envolvendo ataques ao Estado Democrático de Direito. Mas já há entendimentos no Supremo Tribunal Federal de que não é possível, por causa da cláusula pétrea, você conceder o perdão a alguém que quis ou que tentou derrubar o Estado Democrático de Direito ou tentou aplicar um golpe de Estado. Crimes pelos quais Jair Bolsonaro e seus aliados acabaram de ser condenados no Supremo. A gente acompanhou aqui intensamente na semana anterior. E aí, Alan Gani, o que resta de negociação? E eu faço uma pergunta principal. Cadê o debate sobre os condenados do 8 de janeiro? Que eram, até algum tempo atrás, os protagonistas desse caminho de anistia buscado principalmente pela oposição. Olha só, Evandro, é claro que para a oposição não interessa apenas uma anistia aos condenados do dia 8 de janeiro. Esta anistia tem que ter principalmente a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Este é o pacto de negociação. Agora, é claro também que eles não querem apenas a liberdade de Jair Bolsonaro. Isso é interessante, sem sombra de dúvidas, mas também uma anistia que tenha a possibilidade de Jair Bolsonaro voltar ao pleito eleitoral. Eu acho bastante improvável, até pela própria sinalização dada pela Suprema Corte, que inclusive achei desnecessário neste atual momento esse tipo de declaração, porque coloca, uma suspeição de que age politicamente. Era melhor esperar o resultado da anistia para daí ter um pronunciamento da Suprema Corte. Agora, de qualquer maneira, é uma sinalização de que a anistia é um projeto que vai ter uma maior dificuldade no Senado e pode esbarrar em algum impedimento, uma vez aprovada, claro, na Suprema Corte. O que poderia eventualmente mudar este entendimento seria a aplicação da Lei Magnitsky e aí a Suprema Corte, com receio de extensão da lei para demais ministros, acabar não se metendo na questão da anistia no Congresso Nacional. Agora, a anistia só para o 8 de janeiro não interessa para a oposição. Eu acho difícil o Supremo Tribunal Federal deitar diante da Lei Magnitsky, mas enfim, é uma situação que pode acontecer. As reações a gente vai ter que acompanhar quando também vierem. Eu quero saber a sua opinião também sobre a discussão da anistia. E aí, tem uma enquete rolando lá no nosso YouTube, vota lá. Qual será o resultado da discussão sobre esse projeto? Vão decidir pautar a anistia? O governo vai barrar a discussão ou farão um acordo bilateral, atendendo a ambas as partes? Dê lá a sua opinião para a gente contar daqui a pouco. Ô Bruno Musa, como é que você avalia também a possibilidade de se olhar especificamente para os condenados do 8 de janeiro? E nesse caso, pessoal, nós não estamos falando em anistia, tá? Nós estamos falando em um projeto que eles vão chamar de anistia, mas que vai trazer uma revisão de penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal aos condenados do 8 de janeiro, porque uma parte da sociedade entende que houve um exagero na condenação de algumas pessoas, principalmente aquelas que pegaram entre 14 e 17 anos de prisão a partir da decisão do relator ministro Alexandre de Moraes. Essa discussão poderia acontecer, inclusive eu tenho visto já vários líderes do Centrão que eram bastante alinhados à possibilidade de anistia um pouco mais ampla e restrita, já falarem também em fazer concessões exatamente porque a situação, os governistas estão sinalizando que topariam discutir esse tema, desde que seja a revisão de penas. Musa. Bom, vamos lá. Eu acho, Evandro, um ponto aqui importante. Hoje saiu uma matéria falando justamente sobre isso, da possibilidade de revisão de pena, que os ministros estariam dispostos a revisar a dosimetria ou seja, me parece que quando a gente coloca um C e parte de uma negociação para ver se há possibilidade de negociar os exageros das penas, me parece que já transformou isso num cenário político e não num cenário técnico.
Veja, um cenário técnico, basta o seguinte: você praticou determinado crime, você foi condenado por tal, tem tantos anos, ou não praticou, está absolvido. Mas no momento em que a gente entra e fala, beleza, determinadas pessoas praticaram um crime segundo consta o próprio judiciário, e deixo claro, faço um parênteses, para mim, não sequer deveríamos discutir a dosimetria. Para mim, deveria ser anistia total, porque eu não acho que houve crime, essa é a minha opinião, sempre falei sobre isso. Mas, no cenário que nós estamos, significa que se eles estão abertos a discutir essa pauta, diminuir a penalidade, impõe uma condição política para tal, significa que você não está sendo 100% técnico. Se você fosse 100% técnico, não tem margem para discussão. É culpado tantos anos, segundo a Constituição, ou é absolvido porque não praticou crime. Como é que pode nós colocarmos? Imaginemos um cenário complexo. A pessoa foi pega num flagrante, assassinou alguém, roubou alguém. O que manda a Constituição? Roubo seguido de morte, ou só assassinato, enfim. Tem lá a pena a ser aplicada. Ora, mas se fizer um favor aqui, a gente pode discutir ali a redução da pena. Mas espera lá, então significa que você não está firme no teu voto. Musa. Você não está amparado tecnicamente no teu voto. Ô, Musa, não, você está... Eu rapidamente, Musa, eu entendo o seu ponto, mas você não acha também que isso tem a ver justamente com o fato de ser um tema extremamente político? Porque eu não entendo que, não, os ministros não estão certos de seus votos. Até porque, como já rolou em trânsito e julgado lá no Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de uma reversão completa é muito mais difícil exatamente por conta disso. Por isso que se discute uma redução de penas, porque os ministros já definiram, já executaram as penas. Essas pessoas já foram presas, já há uma determinação. A questão não é a incerteza deles, mas sim o quanto um tema político bate no Congresso Nacional e que, de certa forma, tem direito também de fazer decisões ou tomar decisões que, de alguma maneira, vão contrariar o Supremo Tribunal Federal, mas que vão atender, por outro lado, esse grupo político. Você não entende que é isso que rola? Não, na minha opinião, é exatamente isso que está acontecendo. E eu concordo com isso. Eu acho que não terá reversão de forma nenhuma. Essas pessoas não serão inocentadas, que é o que eu acho que deveria acontecer. Mas a chance disso acontecer, para mim, é zero. Então, nesse cenário, concordo com você. Faz sentido a discussão. Só que eu me coloco no ponto do juiz. Eu me coloco no ponto técnico do operador do direito. Tá. Ora, se ele dá margem para mudança, como é que ele poderia dar margem se ele foi técnico numa decisão? O que significa para mim que mostra que os juízes envolvidos não foram técnicos e foram políticos. Só que é por isso que eu acho que, e todo mundo acredita, que o judiciário deva ser completamente independente para conseguir ter uma decisão técnica, que é o que, infelizmente, eu acredito que não está ocorrendo no Brasil de hoje. Mas no cenário, sendo pragmático, sendo a vida como ela é, como o próprio Alan sempre coloca, é o que é, eu acredito que isso tem sim que ser discutido. Porque, mesmo eles sendo condenados, foi um exagero e muito dito por grande parte dos operadores do direito pelas penas e ainda mais sem a individualização da conduta de cada um. Uma pessoa que estava lá vendendo pipoca ou que estava lá escrevendo na parede não pode ser punida da mesma forma do que a pessoa que invadiu ou quebrou e depredou em meio àquele vandalismo que nós vimos por lá. Então, acho que sim, cabe essa discussão, mas eu estou falando sob o ponto de vista do judiciário brasileiro. Será que o judiciário deve ser político? É aí que eu acredito que não. Agora, 4h33, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. E ainda sobre esse projeto da anistia, o líder do PSB na Câmara, que é o Pedro Campos, disse que o PL só faz pressão para votar o projeto quando ele convém a Jair Bolsonaro. Tirando Jair Bolsonaro, que os condenados do 8 de janeiro se explodam. Vamos lá então com o Lucas Martins, que vai trazer informações para a gente agora sobre essa diferença ou essas várias análises que acontecem agora em torno do PL da anistia e os seus interesses. Conta para a gente. Bem-vindo. Boa tarde, Evandro, para você, para todo mundo que está na nossa companhia. Essa foi as afirmações aí do líder do PSB de Pernambuco, o deputado Pedro Campos, que afirmou que o projeto da anistia só vale aí quando beneficia Jair Bolsonaro. Essas foram as palavras dele. Ele disse que
o Jair Bolsonaro, na época dos atentados ao 8 de janeiro, deixou o Brasil e também deixou os manifestantes. Então, esse projeto da anistia que estava sendo debatido à época só voltou para a pauta novamente por causa do julgamento no STF. Essas foram as palavras dele. Vale lembrar, Evandro, que essa pauta da anistia está em negociação. Jair Bolsonaro já afirmou algumas vezes que defende o projeto da anistia, mas para que ele não seja beneficiado, e sim os apoiadores. Mas a oposição já se manifestou várias vezes aqui, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, os parlamentares de oposição, que querem um texto para que Jair Bolsonaro também seja anistiado aí durante esse processo do julgamento que condenou ele a mais de 23 anos de prisão. Então, são negociações que acontecem aqui, mas essa afirmação dura do deputado coloca em xeque aí as opiniões que tramitam aqui no Congresso Nacional, né? Isso porque, segundo ele não defende que Jair Bolsonaro seja anistiado de acordo com o projeto que tramita aqui. Vale lembrar também que amanhã tem a reunião de líderes. Uma das oportunidades que eles terão aí é de debater mais uma vez o texto que está em xeque aqui nas casas, e é importante também acompanhar para ver se eles vão apoiar um texto que já está aqui na casa ou se vai ter alguma alteração para que Jair Bolsonaro seja anistiado durante todo esse processo. Então, são manifestações aí de parlamentares em relação a esse tema. A gente segue aqui acompanhando, claro, Evandro, qualquer novidade a gente volta com você. Obrigado pelas informações, Lucas. Um abraço para você. Vamos lá, Fábio Piperno. Os governistas têm dito, o PL está falando aí que está nesse movimento todo pela anistia, que é o principal projeto que eles defendem, mas defendem desde que seja para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus aliados. Eles não estão interessados nos condenados do 8 de janeiro, não. Tanto que sequer falam sobre isso nos últimos tempos. Essas são as falas dos governistas, que mencionam, inclusive, que a oposição tem brigado por uma anistia ampla e irrestrita, exatamente porque tem como foco o ex-presidente. Se avalia que os condenados do 8 de janeiro foram jogados às piranhas, hein, Fábio Piperno? Olha, já que você citou, né, esse mundo aí, né, dos pescados, né, quando você fala em piranhas, eu diria para você que eles são sardinhas entregues na bandeja, lá na frigideira, enquanto os tubarões têm todo o amparo da classe política e também de alguns intelectuais, de alguns pensadores de direita. Vejam, a gente sempre contrapõe aí as decisões técnicas às decisões supostamente políticas tomadas por magistrados. Muito bem. Por exemplo, o ministro Fux, quando ele condena 400 sardinhas e aí dá um twist escarpado, se arrepende e acaba, de alguma forma, absolvendo todo o núcleo duro, né, mais identificado com o comando de toda essa operação. Ele foi técnico agora ou ele foi técnico lá atrás, né? Ou ele se arrependeu? Como é que foi? Então, em algum momento ele errou. Ou lá ou aqui. Só que lá eram 400, agora foram 8. Muito bem. Mas deixando também isso para um outro dia, um outro debate, eu não vejo, Evandro, nenhuma solução jurídica que possa ser construída para isso, porque quando se fala em anistia, por exemplo, pelo crime de abolição do Estado de Direito e tal, isso não pode ser feito, isso já está lá, os ministros já falaram, há uma cláusula pétrea que impede isso. E, aliás, em um dos votos, acho que foi o ministro Dino, que citou 5, 6 companheiros lá de Suprema Corte, já com manifestações no passado nesse sentido. Então, essa turma toda vai rasgar o que disse lá atrás para tentar buscar uma solução. Eu acho que, inclusive, foi o que aconteceu com o Daniel Silveira, né? Foi exatamente o deputado federal Daniel Silveira, porque ele recebeu o indulto e, mesmo assim, acabou que bateu no Supremo e não permitiu. Para isso não pode. Agora, eu acho que, por exemplo, vamos lá, crime de danificação do patrimônio.
Se, por exemplo, o executivo for convencido em editar lá um perdão, um indulto para isso, talvez. Aí há uma revisão de penas, né? Aí você tira as condenações. Porque isso não faz parte das cláusulas pétreas. Então é diferente. De qualquer forma, eu queria dizer só uma última coisa. Hoje eu estou completando 4 anos de Jovem Pan. Eu entrei aqui em 2021 e tive desde então 1000% de liberdade para me expressar em relação a todos os temas e da forma como eu sempre quis. Sou crítico a todos esses que foram julgados agora, como eu era crítico àquele governo, e em momento algum essa casa me impôs qualquer tipo de restrição às minhas opiniões. Que foi, Gânio? O que estava te intrigando? Não, eu fiquei com uma dúvida em relação à cláusula pétrea. Tudo bem, você não pode ter a anistia, né? De acordo, foi ventilado aí por alguns ministros do STF. E o que eles colocam é o seguinte, não necessariamente a Constituição traga uma determinação expressa. É vetada a anistia ou indulto para... lá. Só que... Como seria uma cláusula pétrea, a partir do momento que esse indulto ele acontece, porque de certa forma a Constituição até teria lacuna para isso, ela acaba batendo no Supremo Tribunal Federal e o entendimento dos ministros é de que ela não cabe para crimes relacionados ao Estado Democrático de Direito. Perfeito. Agora, será que é possível uma redução de pena bem grande? Vamos supor, o Jair Bolsonaro ficaria preso por 1 ano. Mesmo sendo essa possível interpretação da cláusula pétrea, essa é a minha dúvida. Sendo uma cláusula pétrea... reduzir a 5 condenações, porque ele está condenado por 5 crimes. Entendeu? Mas será que isso seria possível? O que nós estamos discutindo aqui seria isso, a possibilidade da manutenção das condenações em relação aos crimes de atentado ao Estado Democrático de Direito e também golpe de Estado, que são crimes, então, que não poderiam ter um indulto concedido, e aí seria a manutenção desses crimes, mais a redução dos outros que levaram o Jair Bolsonaro a ter mais de 27 anos de prisão. Mas então, de alguma forma, poderia haver algum tipo de revisão nesse sentido, mas não é certo. A minha dúvida, Evandro, a anistia para o crime de abolição do Estado Democrático de Direito não seria possível, né? Aparentemente. Mas seria possível uma redução de pena bem forte para esse crime? Relacionado a esse crime? Essa é a minha dúvida. Bom, Bruno Musa, como é que você avalia essa questão do posicionamento dos governistas em relação ao PL e o fato deles dizerem que o PL não está muito interessado nos condenados do 8 de janeiro? Você também percebe isso nos últimos discursos e movimentos feitos pelo partido da oposição? Percebo também, viu, Evandro? Eu concordo aí, eu acho que faz muito sentido e de novo, volta ao sistema dos incentivos perversos da própria política, que acaba, seja de um lado ou de outro, tá? De esquerda, direita, centro, não importa, utilizando muitos que viram massa de manobra para justamente alinhar os seus próprios interesses. Nos últimos tempos, como muito bem foi colocado aqui, a gente fala simplesmente da anistia do Bolsonaro, que eu sou a favor, mas também de todos os outros envolvidos lá. Então, só que parece que justamente aqueles envolvidos são deixados de lado para manutenção de uma anistia para um grupo, que é aquele grupo que faz parte ali do poder. Então, de novo, eu sou muito crítico à política, a forma como ela é desenhada, como ela é feita, como os poderes são centralizados na mão, nesse caso do Brasil, lá em Brasília como um todo, e não uma descentralização geral que pulverizaria essa facilidade de manutenção do poder em poucas pessoas, que no fim do dia é o que eu sempre chamo do próprio Estado. São eles que representam a máquina pública, mas adoram dizer numa narrativa que o Estado somos todos, e de fato não somos. É representado o interesse de alguns poucos ali, só que eles precisam, normalmente, de uma massa de manobra ou de pagadores de impostos, que também são feitos de massa de manobra, para manter aqueles privilégios. Então, concordo integralmente com isso, eu acho que essa discussão deveria, sim, ser pautada para todos aqueles que estavam envolvidos naquele ato de vandalismo, naquele ato de quebra-quebra e ser julgados como tal. Então, sim, não podemos esquecer daquelas pessoas que já estão lá durante muito tempo, sem o seu convívio familiar. E, para finalizar, volta naquilo que nós falamos. A abolição do Estado Democrático de Direito não seria passível da anistia. Mas voltamos em termos completamente subjetivos que facilitam a interpretação de uns que acabam tendo esse poder centralizado e, portanto, a decisão e o destino de vida de muitas pessoas que não praticaram determinados crimes.